Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós vamos continuar a partir do verso 3, pois dedicamos bastante tempo a explicar esta preocupação que Deus tem para connosco, em que Ele proclama, Ele declara aquilo que é a sua vontade, para nós tomarmos muita atenção à sua mensagem. Então estamos neste capítulo 2 do livro de Joel, no Velho Testamento, e vamos ver a partir do verso 3. Diz assim então a palavra do nosso Deus. À frente dele vai fogo devorador, atrás chamas que brasa. Diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. Aqui temos de facto esta declaração, e nós já temos dedicado vários tempos aqui a refletir sobre aquilo que Deus está a chamar a nação de Israel, e aqui temos então a declaração do que vai acontecer com esta chamada praga de gafanhotos na terra de Judá. Por um lado, neste momento em que o profeta está a falar ao povo de Judá, ela ainda parecia como um jardim do Éden, portanto, um jardim, enfim, bonito, bem arranjado, bem cuidado, e certamente depois desta praga passar, Judá ficará como um deserto, ficará assolada. O autor sagrado realmente descreve esta terra como uma terra bela, uma terra linda. Tudo crescia no campo, havia folhagem luxuriante, uma terra verdadeiramente bela para se viver. Mas depois desta praga de gafanhotos, nada havia, nada verde. Era como um deserto, era como uma terra queimada, era como se um grande incêndio tivesse deflagrado por todo o país, e isto realmente declara o profeta semelhante ao dia do Senhor. O dia do Senhor será assim, será um dia de grande assolação. E se nós tomarmos atenção, ainda que o profeta Joel está a olhar para um episódio concreto que ele viveu e a nação de Judá viveram, mas de alguma forma este episódio concreto, marcado na história, terá o seu simbolismo num futuro próximo para nós, distante para ele, como profeta. E nós relembramos aquilo que a Bíblia fala no livro do Apocalipse, e lá no livro do Apocalipse descreve 4 cavaleiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse. De facto, eles são descritos ali como sendo os cavaleiros da guerra, da fome, da morte e da destruição. Será um período de grande assolação, um período onde realmente o homem que abandonou Deus, de alguma forma vai sofrer as consequências das suas próprias decisões. Jesus declara isso no seu famoso sermão profético, e ele alerta para esse perigo. E aqui realmente Joel está a olhar para aquele episódio que a nação de Judá vai viver e aponta para o dia do Senhor, que será 2 ou 3 vezes pior. Aquela situação que eles viveram será só um protótipo, é só um pequeno exemplo daquilo que será o dia do Senhor. Será um dia terrível para aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança, a mensagem de transformação que Deus deu ao homem. E o verso 4 aqui do capítulo 2 do livro de Joel, ele diz: a sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. O profeta mostra aqui então a semelhança que há entre esta praga de gafanhotos que assolou a nação de Judá e a devastação causada por um exército inimigo. E então, nesse sentido, ainda que Judá parecia um jardim, parecia-se como o jardim do Éden, ele iria ser transformado num deserto. E isto nos dá uma ideia de como realmente uma pessoa que vive longe das expectativas, dos propósitos, dos desejos de Deus, onde essa pessoa que vive longe desses propósitos vai até o ponto em que ela chega. Aqui este pecado, no fundo, que as pessoas têm, conduz normalmente à destruição.
Por outro lado, vemos que Deus, mais uma vez, no seu desejo de procurar salvar a humanidade, procurar trazer ao homem a esperança, diz através do apóstolo Paulo, aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Este é o propósito de Deus. E eu tenho dado exemplos com frequência de como nós, seres humanos, fazemos com os nossos filhos a quem amamos, quando eles nos desobedecem constantemente. O nosso propósito como pais não é bater nos nossos filhos, não é discipliná-los, não é corrigi-los, não é dar-lhes um açoite quando de vez em quando. Nós não temos isso como prazer. Eu pelo menos não tenho. Imagino que a maior parte dos pais não tem prazer nisso. Mas muitas vezes acontece que nós temos que o fazer. São situações desagradáveis, são situações que nós não gostaríamos que ocorressem, mas infelizmente ocorrem. Ocorrem porque os nossos filhos são teimosos, ocorrem porque eles são desobedientes, ocorrem porque na realidade nós, como seres humanos, temos um problema grave, que é o nosso pecado. Então, nesse sentido, Deus procura trazer a cada um de nós a solução, porque Ele não tem prazer, de facto, em que nós soframos. Deus não tem esse prazer. Deus não é aquela ideia que às vezes nós fazemos de Deus, aquele ser de barba branca que está lá sentado num trono com os raios na mão e à espera de uma oportunidade para fulminar uns quantos humanos. Esse é o Deus grego, Zeus, não o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus amoroso e Ele age por amor, não por ódio, não por raiva, não por vingança. Mas, no entanto, nós seres humanos temos que entender a vontade de Deus, para não, de alguma forma, não andarmos constantemente a contrariar a vontade de Deus. E depois, como é óbvio, sofremos as consequências dos nossos atos. O verso 5 prossegue: estonteando como carros vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos se empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Aqui temos uma descrição terrível, parece que estamos a ver a descrição de um exército poderoso, quando na realidade aqui o profeta está a descrever esta praga de gafanhotos. Já o livro de Provérbios diz que de facto os gafanhotos não precisam de reino em general, no entanto são uma força de combate tremenda. Eles veem este bando aqui como um exército que está pronto para conquistar uma terra. E Joel descreve então este exército em 4 grandes grupos, de facto o gafanhoto migrador, o destruidor, etc., que de alguma forma mostra como eles estão organizados, entre aspas. Estes bandos de gafanhotos são como um grande exército. E o apóstolo João, mais uma vez, é curioso como ver as profecias de Joel e ver os relatos de João no livro do Apocalipse. Eles têm muita semelhança em alguns aspectos. Vejamos assim o capítulo 9 do livro do Apocalipse, verso 1 a 4. Veja se consegue perceber aqui as semelhanças entre a descrição de Joel e as semelhanças com a descrição de João. Diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e como a fumaceira saía do poço, escureceu o sol e o ar. Também a fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder, como quem tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre as suas fontes. Não sabemos realmente que tipo de gafanhoto é este aqui que o livro de Apocalipse descreve, mas certamente eles não são os gafanhotos comuns. Pois o gafanhoto comum come tudo o que é verde, todo tipo de erva, mas aqui estes gafanhotos simbólicos ou reais, não sabemos, mas eles atacam os homens, e atacam os homens específicos, não é qualquer tipo de homem. Atacam aqueles que não são cristãos, aqueles que não têm o selo de Deus, de acordo aqui com o livro de Apocalipse, aqueles que não tomaram a decisão de seguir a Deus, de seguir a Cristo. E realmente esta população viverá um período terrível. Este dia em que o livro de Apocalipse descreve será um período em que os próprios homens buscarão a morte e não a acharão.
tal é o sofrimento causado por estas pragas que o livro do Apocalipse descreve. E mais uma vez são consequência de tudo aquilo que o homem vai fazendo à terra, de todas as consequências daquilo que são os nossos atos, de todas as nossas incoerências, de todo o nosso egoísmo, ceifaremos. Hoje em dia está, enfim, na moda falar muito sobre o aquecimento global e os prejuízos que as emissões de CO2 provocam na atmosfera e etc. Está na moda falar nisto agora. Espero bem que, mais que uma moda, seja realmente uma preocupação genuína de todos aqueles que vivem neste planeta, podermos cuidar da nossa natureza. Já há séculos que os cristãos vêm a alertar para o perigo dos exageros, para o perigo do consumismo desenfreado. Finalmente parece que os governantes, aqueles que tomam decisões, começam a perceber que se continuarmos nesse consumismo desenfreado, no gastar a belo prazer, o nosso planeta não suporta, não aguenta, e isto começa-se a pôr em causa a própria existência da humanidade. E eu creio que muito daquilo que vai acontecer no futuro é fruto exatamente daquilo que nós andamos a semear agora. Eu espero ainda que o facto de haver cristãos sérios que ponderam seriamente sobre os seus atos ajudem a sociedade a tomar medidas que ainda preservem o nosso meio ambiente, preservem ainda uns aos outros. Mas voltando aqui ao livro de Joel, chegará o tempo em que isso não vai acontecer e que mesmo essas situações vão até ser utilizadas por Deus para que Deus possa realmente continuar a falar ao coração das pessoas. Porque este é o objetivo de Deus. É levar pessoas a um ponto onde elas reconhecem as suas limitações e onde elas percebem que precisam de Deus, porque Deus deseja que todo o homem chegue ao arrependimento. Este é o desejo do coração de Deus. E é por isso que Deus permite todas estas coisas acontecerem, com o objetivo único de levar a pessoa a reconhecer a sua fraqueza, a abandonar o seu pecado e a voltar-se para Deus. Mas voltando aqui ao texto de Joel, no capítulo 2, o verso 8 diz: não empurrem uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem às casas, pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Aqui então o profeta descreve este facto, que de alguma forma também é visto por João no livro do Apocalipse e descrito lá, esta praga, podemos dizer assim, de gafanhotos neste dia do Senhor. Ainda que realmente Joel descreve este episódio que teve um lugar já na história de Judá, no entanto ele é um pequeno episódio que irá de alguma forma retratar ou simbolizar, como várias vezes acontece nas Escrituras, determinados episódios claros, identificados na história, são símbolo, são um protótipo daquilo que vai acontecer no futuro. E aqui é mais uma vez esse fenómeno, não é? Eu não sei se vocês gostam daqueles programas de ciência, da natureza, eu aprecio imenso esses programas que passam nos canais das nossas televisões sobre a natureza, sobre os fenómenos que ocorrem na natureza, e um desses fenómenos é de facto estas pragas de gafanhotos. Nós aqui na Europa não temos essa situação, essa desgraça por alguma forma, porque quando há uma praga de gafanhotos que invade um país é terrível, mas em alguns países tem-se verificado este fenómeno e de facto este relato aqui de Joel é extremamente preciso, em que uma nuvem de gafanhotos invade uma propriedade. É como se ficasse de noite, realmente. O sol fica encoberto, a lua não se vê se for de noite, porque de facto aquilo é uma praga tremenda. São tantos os gafanhotos que formam como uma nuvem que escurece os céus. E é terrível realmente. As pessoas que já presenciaram ou já vivenciaram estes fenómenos ficam impotentes, incapazes de lidar com esta situação. E por isso é realmente uma situação que nos conduz a perceber a nossa finitude, a nossa limitação. E Deus utiliza mais uma vez esse episódio para chamar o povo de Israel à atenção. Mas de volta aqui ao verso 11, o texto bíblico prossegue: o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial.
porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Esta é a terceira vez que Joel menciona o dia do Senhor. É de facto uma expressão importante aqui no texto profético de Joel, e é uma expressão também que é lembrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui, quando ele fala neste grande dia do Senhor, o dia de tribulação, é o fim dos tempos, um período de grande sofrimento que a humanidade vai viver. Joel, de alguma forma, pergunta: quem suportará? Quem poderá suportar efetivamente esse período? E Jesus, quando relata nos Evangelhos este período de tempo, ele diz também que aquele dia será um dia terrível. E se não fosse abreviados os seus dias, nenhuma carne o suportaria. Nenhuma carne, nenhum ser humano se salvaria. O profeta Joel aqui refere-se a este dia do Senhor como um dia que é certo e que virá. De alguma forma eles virão, este dia vem para aqueles que não têm Cristo, e para aqueles que irão tomar partido ao lado daquele que se vai opor a Jesus Cristo. Já se começam a ver restícios de alguma forma dessa oposição. Cada vez mais se verifica que é às vezes até em nome de uma suposta lei de liberdade religiosa, muitas vezes, como acontece por exemplo em França, ou aqui muitas vezes também entre nós, em nome de uma suposta atitude de cordialidade e de respeito, há sem dúvida uma oposição àquilo que é o Evangelho, àquilo que é até a nossa própria herança histórica como povo cristão que nós somos. Portugal é um país que se funda sobre os valores cristãos desde o início e adota desde o início essa postura, e hoje já se começa a ouvir nos debates políticos que se deveriam retirar todos os símbolos cristãos da nossa bandeira, dos nossos, no fundo, de todas as entidades oficiais, porque afinal de contas o Estado é laico e não deveria se associar, não sei o que, não sei o que mais. Começa-se com esta ideia supostamente de abertura, de respeito por aqueles que não são cristãos, quando na realidade se começam a tomar atitudes e a fazer propostas que já estão em cima da mesa, portanto, e hoje em dia começa-se a ter este tipo de comportamentos em que se quer colocar Cristo fora do discurso da população. Hoje discute-se em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos e outros países, onde o cristianismo tem tido também uma marca histórica profunda. Por exemplo, no Natal quer-se retirar a saudação tradicional de Merry Christmas, portanto o Feliz Natal, para passar a dizer tenha umas férias felizes. O mundo está a caminhar para uma atitude anticristã. E nesse sentido, o reino do anticristo está a estabelecer-se. Mais do que personalizar numa só entidade ou numa só pessoa, é mais uma atitude, um comportamento social que se está a estabelecer no mundo de ser contrário a tudo o que é cristão. E isto nós assistimos diariamente. Estamos a cada vez mais a verificar isso na nossa sociedade, o que é alarmante, por um lado, mas também significa que nós cristãos estamos a deixar de lado aquilo que é importante para nós. Quando os cristãos deixam de ser pessoas convictas, quando passamos a ser cristãos nominais, quando na realidade não nos importamos com A, B ou C e deixamos as coisas acontecerem sem tomarmos posição, isso é de facto também de alguma maneira uma marca de que o reino do anticristo está a estabelecer-se entre nós. Uma das marcas é de facto a apostasia da fé, ou seja, os cristãos abandonarem a fé. É necessário sem dúvida voltarmos àquilo que é as premissas básicas do cristianismo, a uma atitude mais ligada a Deus, uma atitude mais preocupada com o próximo, uma atitude onde o amor é a marca decisiva dos relacionamentos. E isto o mundo não conhece. Aqueles que não têm Cristo não conhecem, e por isso, quando Deus estabelecer o seu reino na terra, o mundo vai ficar surpreendido por um lado e vai querer batalhar contra esse tipo de valores. E é o que Satanás está a fazer. Ele irá tentar, por todos os meios, levar as pessoas
a ficarem em oposição ao cristianismo, em oposição a Cristo, e defendendo assim valores de libertinagem, valores de corrupção, valores que até parecem, humanamente falando, lógicos, mas na realidade são opostos aos valores de uma sociedade mais saudável. Por isso mesmo, Deus levanta a sua voz para chamar a atenção do seu povo, para chamar a atenção de cada um de nós. Porque Ele é poderoso para executar as suas ordens. Ele é poderoso para fazer a sua vontade. Mas Deus quer que cada um de nós chegue por si mesmo à compreensão dessa relação com Deus. Chegue à compreensão do seu amor. Chegue a compreender que Deus age em nosso favor e Deus simplesmente quer um relacionamento e uma sociedade mais saudável. Quando nós não percebemos isto e estamos a caminhar para uma sociedade mais aprisionada com vícios, mais deprimida, não é em vão que é considerada a doença do século, a depressão. Caminhamos para uma sociedade cada vez mais corrupta, mais refinada na corrupção, mais refinada na luxúria, mais refinada na promiscuidade, e realmente não percebemos que isso nos afasta dos caminhos de Deus, nos afasta da vontade de Deus. E é por isso que Joel nos desafia: grande é este dia do Senhor, muito terrível, quem poderá suportar? E ainda o verso 12 diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e pranto. Este é o desejo de Deus. Ou seja, Deus não tem prazer em executar os seus planos de juízo, de alguma forma condenação dos seus atos. Deus quer que as pessoas se convertam, as pessoas abandonem o seu pecado. Deus quer simplesmente que o seu povo obedeça às suas orientações, porque é o mais saudável para cada um de nós. Mais uma vez, usando esse exemplo que eu tenho dado com frequência, porque a mim ajuda-me a compreender o amor de Deus, aquilo que eu faço com os meus filhos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.